Oi, gente. Boa tarde, bom dia indo para tarde, bom almoço para nós. Fefe já tá aí. Ih, que delícia! Eu já vou chamar a Fê pra gente não tempo aqui do nosso almoço delícia de hoje, Lua de Vesac, para esse tema tão especial. Fê! Ai, que delícia, Fê! Eu tô tão feliz porque a Eu gente consegue também. se encontrar, né? Assim, pelo menos, né? Sim! Ai, que bom, Fê! Muito feliz. Eu também. Que bom que deu certo pra gente se encontrar. Gente, essa mulher. Bom, eu vou apresentar. Ela dispensa, quem conhece a Fê sabe que ela dispensa qualquer apresentação. Mas eu comecei a fazer essas lives, Fê, um pouco depois que isso tudo começou. E aí, na hora, eu queria realmente unir forças com as pessoas que eu mais amo, que eu sempre quis trabalhar e que às vezes eu não consegui, né? Porque nossas agendas não batiam, enfim. E também porque o momento pedia, né? O momento pede que a gente se una em humanidade e converse um pouco mais abertamente sobre, poxa, como a gente está lidando com tudo isso? O que é tudo isso? Não de um lugar de, ai, vamos, a gente tem as respostas, mas de um lugar assim, poxa, vamos bater um papo nutridor. E eu pensei nesse momento do meio-dia, porque geralmente a gente está comendo, ao invés de a gente ver tantas notícias ou fake news ou coisas que não acrescenta, de estar com pessoas super especiais, assim como você aqui, para a gente fazer um almoço nutridor, não só para o nosso corpo, mas para a nossa mente, para o nosso espírito. Então eu pensei nesse tema, que transformações o mundo novo nos pede, né? Porque a gente está num processo de transição muito grande. Uhum. E hoje, Lua de Vesac, eu chamei a Fê e ela mesma que me lembrou que era Lua de Vesac hoje, que foi a data que a gente tinha marcado. E o que a Lua de Vesac tem a ver com esse tema, né? Tem a ver que todos nós somos partes de um todo, né? E isso parece clichê, e a gente ouve muito essa frase, às vezes ela fica lá longe, mas para mim Uhum. esse momento tá escrachando isso na nossa cara. Não dá mais para negar, não dá mais para fingir que não é com a gente. E aí é Uhum. por isso que eu chamei essa mulher maravilhosa, que tem um conhecimento lindo. É para mim assim, gente, ela é uma astróloga absurdamente, nem sei, eu não consigo nem dizer os seus adjetivos, Fê, porque além das palavras, ela faz um trabalho lindo também, é historiadora, enfim, uma bruxona. Resumindo, Fê, seja muito bem-vinda, muita gratidão pela tua presença primeiro na minha vida e pela tua presença com esse trabalho tão lindo, esclarecedor. A Fê já me ajudou muito, assim, como astróloga, como terapeuta. Depois a gente começou a ficar super amiga, irmã. Eu fiz parte também de um dos grupos de mulheres que ela tinha, né? Acho que tem ainda o Flor de Maria, que é maravilhoso, muito curador. Então, enfim. Fê, bem-vinda. E eu queria primeiro saber de você como que está sendo esse movimento todo, esse momento para você. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com todo mundo, vendo muita gente amada aí, né, junto com a gente nesse momento. Acho que vai ser meio complicado só nós duas juntas em uma hora, né? Com horas. Precisa de muitas horas. Esse é um momento, acho que você já falou, né? Já deu uma dica aí, que eu tenho sentido que a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Então, por isso que é tão importante, né? A gente conversar, né? E a gente se ouvir. E não é nem no sentido de encontrar, né, as respostas, mas de ouvirmos outras perguntas. Porque é isso que é o importante, né? A gente se perguntar sobre nós mesmos, mas esse nós mesmos não no lugar individual, no lugar que é a vida, nesse lugar maior. Então, a minha sensação nessa quarentena, que eu me dei conta, é que eu estava com muita saudade de mim mesma e não tinha percebido isso.
né? Então, esse poder estar, né? E esse poder estar não significa um equilíbrio, né? Na maioria das vezes é uma montanha russa, mas é estar com todas as dimensões onde a gente vive, onde a gente se manifesta, né? Se move. Então, tem dias de paz, tem dias de angústia, tem dias de, né, de agitação mental, mas dentro de tudo isso, esse matar as saudades, né? Eu não sei com vocês como tem sido, mas eu tenho percebido muitas memórias do passado vindo à tona. E não é nem num lugar de buscar, elas simplesmente surgem. Né? A imagem vem, a sensação vem. Né? Então, são resgates, eu creio, que estão acontecendo aí. E essa percepção, né, de que não é um clichê, né, que nós somos todos um. A gente está vendo, né, os reinos da natureza precisando, né, uns dos outros, precisando da nossa atenção, do nosso cuidado, as camadas sociais, né? Nesse momento a gente se dá conta que tem todo mundo falando, né? A gente não está no mesmo barco, uns estão no iate, outros estão num bote, mas a gente está no mesmo mar, né? E às vezes é o cara do bote que vai ajudar o iate que está afundando. Uau. Né? Então não tem como, vai todo mundo junto, né? Sempre foi assim, mas agora a gente está despertando para isso. Então a gente tem uma chance muito grande de uma mudança tremenda. Todos nós astrólogos sabíamos que alguma coisa imensa ia vir aí, né, em 2020, por conta desse encontro, né? Plutão, Saturno, Júpiter, Marte esteve aí também, Capricórnio, né? Marte só passou para acender o barril de pólvora, né, que já estava prontinho. Na semana que ele passou, tudo aconteceu, né? Então, alguns achavam que ia ter vulcões, maremotos, terremotos, outros guerras civis, talvez até uma guerra mundial, quebra de bolsa de valores, né? No final, né, a consequência vai ser a mesma, independente de que maneira isso veio. Né? Mas a guerra mundial, na verdade, né? exatamente, né? E as coisas que estão ocultas, né, por trás dessa sujeirada toda política, que é bom nem tocar nesse tema, a gente não faz nem ideia, né? Mas o importante é a nossa consciência, a nossa parte aqui, né? Escolher participar. Essa é a questão, né? Então, eu acho que é aí que a Lua de Vesak hoje, né, nos traz uma possibilidade tremenda, né? Como ela traz todos os anos. Mas nesse momento a gente está com um filtro mais fino, sabe? Né? A luz está passando, né? De uma maneira que a gente consegue perceber. Né? Então aqui a gente tem um poder de escolha. Eu não sei você, né? E todo mundo que está assistindo, eu tenho percebido muito isso nos atendimentos, nas pessoas que estão ao meu redor. Como se a gente tivesse dividido mesmo em duas turmas. E não é direita e esquerda. Né? São dois tipos de visões diferentes. Então, eu tenho usado uma metáfora, né, para essa conjunção Plutão, Saturno e Júpiter, que é a seguinte: é como se nós, como humanidade, tivéssemos um edifício muito lindo construído, mas ele é bonito por fora e cheio de rachaduras por dentro. Então, aquilo está perigando cair na nossa cabeça. Né? Daí vem Plutão e ele é o planeta que diz: mata o que já morreu, deixa aí que não serve mais. Né? Então, ele não pergunta, ele simplesmente derruba o edifício. Aí a gente chega lá no outro dia para trabalhar, cadê o edifício? Só tem escombro. Quem está lá do nosso lado, de bracinho cruzado, olhando? Saturno. Né? E ele diz: limpa esses escombros, separa o entulho, separa o que dá para usar. Depois que tiver tudo limpinho, vamos construir um prédio novo, só que agora a prova de terremoto. E é em Saturno que a gente faz a escolha. Porque se a gente chega ali, vê aquele escombro e a gente considera que tudo acabou, que a gente não tem força para tirar o entulho, que a gente não tem capacidade de construir um prédio novo, porque aquilo vai dar muito trabalho e porque aquilo vai exigir a gente olhar para a verdade em nós mesmos, aí chega aqui em Júpiter. Júpiter, ele expande, Júpiter traz abundância. Se eu tô no medo, na preguiça, né, no mau pressentimento, na energia negativa, aquilo vai ampliar. Então, por isso que está aumentando tanto os níveis de depressão, de suicídio, de crises de ansiedade, né? Porque Júpiter vem e amplia mesmo.
E tem uma outra turma que vai olhar aquilo, vai doer pra caramba, né? Meu prédio estava ali, lindão, agora ele não está mais. Mas o que a gente vai fazer com isso? Vamos dar as mãos e vamos tirar esse entulho todo. E vamos procurar quem é o melhor engenheiro e vamos apoiar ele e vamos escolher o material adequado para um edifício que não vai quebrar ali na frente. Aí vem Júpiter para essa outra turma e faz o quê? Ele doa o material para a gente construir. Né? Então, a gente está num período de uma escolha interna muito grande. E a lua de Vesak, ela traz justamente essa iluminação. Então, o que é essa lua? Né? Vesak é a lua cheia de maio, é a lua cheia de touro. Na verdade, a lua está em escorpião, né? Que a lua cheia é quando a lua está alinhada com o sol e a terra e o sol está fazendo oposição à lua. Então, se o sol está em touro, a lua está em escorpião. Essa é a lua que dizem que Buda nasceu e também se iluminou. Buda chegou ao planeta na lua de Vesak e, né, se iluminou, foi para, né, uma outra dimensão também na lua de Vesak. E isso é muito significativo, né? Acreditando nisso literalmente ou não, o que acontece neste alinhamento? Todo mês na lua cheia a gente tem uma distribuição maior de energia. Porque a lua, ela representa o nosso inconsciente, aquilo que está lá guardadinho nas sombras. Quando o sol a ilumina, esses conteúdos eles vêm à tona. Então, em toda a lua cheia, a gente tem uma chance tremenda de participar conscientemente dessa distribuição de energia. É por isso que tantos grupos fazem trabalhos de lua cheia. E é por isso também que uma parte da humanidade acaba exaltando a dor. Então a gente pode ver que na lua cheia tem mais crimes, mais estupros, assassinatos, os manicômios, as pessoas ficam muito mais agitadas, né? Precisando ser contidas. Só a gente reparar no que acontece. E aí a gente vai pra gente, quando a gente tá meio em desequilíbrio numa lua cheia, a gente fica irritadiço, nervoso, brigando por qualquer coisa, né? Angustiado. No momento que a gente resolve se alinhar, participar conscientemente, as luas cheias são uma oportunidade tremenda para a gente se auto-perceber, mas especialmente para a gente distribuir para o universo. Então, nessa lua de Vesak, ela é especial porque Escorpião, né, o eixo touro-escorpião, Escorpião ele é o signo dos mistérios. Por que se tem tanto preconceito com esse signo, né? Os escorpianos geralmente sofrem, né? Eu tenho uma amiga escorpiana, eu sempre conto essa história. Ela disse que se encontrou com uma amiga leonina, né? Leonino geralmente é a tatuagem do signo, né? E a amiga tinha feito a tatuagem do... Não estou falando mal de leão, não, é meu ascendente. Estou brincando com os leoninos aí. Então, ela encontrou uma amiga com uma tatuagem leonina e ela disse, né? Eu, como escorpião, se eu fizer isso, eu apanho na rua, né? Ela brincou. Então, mas tem um fundamento. Por quê? Porque a gente tem muito medo do mistério. E Escorpião, ele é o signo que nos propõe exatamente a entrar em contato com esse mistério. Então, até Gêmeos, né? De Áries a Gêmeos, o mundo material ele vai sendo preparado. Em Câncer, a nossa alma, ela mergulha nessa matéria que foi preparada, em todas as formas. Então, em Leão, eu me dou conta do quê? Que até agora há pouco eu era pura luz. Só que agora eu sou luz com cara de Fernanda. Porque agora eu tenho uma forma, eu tenho uma individualidade. Então, em Virgem, eu me dou conta do quê? Que essa alma, ela tem um corpo que a carrega. Que a mãe natureza, ela é o corpo de um espírito maior. Então, quando eu chego em Libra, eu me dou conta de duas coisas. A alma ela é importante, mas sem corpo, nessa dimensão, ela não se movimenta. Então, o corpo, ele também é muito importante. Então, é a justiça, é o equilíbrio entre matéria e espírito. E em Libra eu me dou conta também, peraí, se eu sou Deus com cara de Fernanda, você também é. Então, é o equilíbrio entre eu e o outro. Por isso, em Escorpião, que eu já descobri, né, que tem matéria e que tem espírito, que tem o eu e que tem o tu, eu vou querer, né, como alma, experimentar tudo que essa matéria tem para oferecer e tudo que este espírito tem para oferecer. E esse não é um caminho simples, né? Então, quando a gente chega no âmago da matéria,
a gente entende que a gente cai no espírito. Então, é a capacidade de lidar com as nossas sombras e com o tamanho imenso da nossa luz. É isso que Escorpião nos propõe. Então, imagina na lua de Vessac esse inconsciente sendo iluminado. Uau! Então, essa é a hora da gente escolher, né, conscientemente, sermos participantes desse processo. Por isso é um dia tão auspicioso e um dia tão perigoso também. Porque se a gente ficar na separatividade, né, nessas notícias, como você falou ali, né, no começo, né, que nos deixam num estado difícil interno, a gente só vai ampliar isso. Então, a escolha é distribuir. Essa é a minha pergunta, né, para vocês todos hoje. Como é que vocês estão distribuindo a sua energia? Como é que vocês estão distribuindo os seus dons e talentos nesse momento? E não precisa ser nada mirabolante, sabe? É um bolo que você faz para alguém, é uma palavra que você diz para um amigo que está precisando, é uma frase que você solta, tá em silêncio, é tá amoroso. Tem milhões de possibilidades da gente distribuir. Então, esse é o né, para hoje. Nossa, Fê, e é muito importante o que você está trazendo, né? Porque a questão da escolha e a questão né, do dia de hoje, da lua de hoje, ampliar algo que já está ali oculto. Fê? E que a gente não está enxergando ou não está querendo lidar. E muitas vezes o maior medo nosso não é nem com o que está oculto, e que a gente às vezes até inconscientemente esconde porque não quer lidar, mas o lidar com o tamanho da nossa luz. Porque o tamanho da nossa luz vai nos obrigar a sair da zona de conforto, a sair da preguiça, a sair da letargia, enfim. Voltou. Você tá ouvindo, Fê? Ah, eu não tô te ouvindo. Tenta sair e entrar de novo, Fê. Vamos ver se a gente consegue trazer a Fê de novo. Temos que... Ei, voltou. A internet aqui do bairro tá horrível, eu passei para o 4G, vamos ver como é que a gente fica. Ah, tá. Então, eu estava falando exatamente sobre a questão da luz e da sombra, né, Fê? Que às vezes não, né? Eu noto, pelo menos em mim, e enfim, nos trabalhos e todos, o quanto a gente teme esse oculto, esse mistério, né? E agora essa situação toda coloca a gente frente a frente com esse mistério. Coloca a gente uma realidade que sempre existiu, mas que talvez a gente ignorasse enquanto humanidade, né? Da nossa vulnerabilidade diante do mistério, da nossa falta de controle diante do mistério. E do quanto tememos a nossa luz. Não é nem tanto a sombra, mas a nossa luz, porque a gente vai ter que sair da preguiça, da letargia, daquela zona de conforto de que é assim mesmo, então eu sei lidar. Tá ruim, mas eu sei lidar, né? Mas quando e lidar com a luz, porque a luz também é um mistério, né? E, na verdade, né, o mistério é algo que a gente está tão acostumado, porque a maior parte da vida é mistério. Então, a gente se coloca, né, Escorpião, de frente com a morte, né, esse vírus, a possibilidade de tantas outras mortes, né, que estão se apresentando. Mas isso é algo que a gente já convive o tempo inteiro. Só que neste momento, quando isso vem às claras, a gente se dá de cara com o medo, que não é o medo de morrer, é o medo de não viver. Porque na maioria das vezes a gente só existe, a gente não vive. Nós vivemos a vida mortos, né? Sem olhar, né, para todo o potencial que cada um de nós tem. Então, o nosso verdadeiro medo é esse, porque morrer a gente vai, a gente já sabe disso. Mas e se na hora lá que eu for passar esse portal me perguntarem por que valeu a pena e eu não souber o que dizer? O nosso medo é disso. Né? Então, é uma oportunidade tremenda da gente olhar para o quanto nós estamos vivendo. E isso que você está dizendo é muito importante, eu sempre falo isso, que a gente precisa buscar as sombras, conhecer as sombras, iluminá-las,
Mas a sombra, ela muitas vezes é uma zona de conforto. Porque a sombra me traz possibilidade de justificativas. Ah, então eu sou assim porque eu passei fome, eu sou assim porque eu fui violentada, eu sou assim. Claro, tudo isso, né, são marcas, né, da nossa própria história. Mas quando a gente vê que a gente foi violentada, que a gente passou fome, que a gente foi rejeitada, infinitas outras histórias, e a gente está aqui, e a gente deu conta, e a gente ultrapassou, e a gente ainda consegue fazer o bem, e a gente ainda consegue amar, e a gente ainda consegue sorrir, a gente se dá de cara com a luz. Mas a luz, ela dá muito medo. Por quê? Porque a luz, ela dá responsabilidade. Eu não estou mais lá presa em quem me violentou, em quem me rejeitou, em quem me fez passar fome. Não, eu estou aqui na força que eu tenho de vivenciar tudo isso e ainda seguir sendo eu. E aí é que muitas vezes a gente dá aquele passo para trás, né? É o medo desse iluminar. Então, quando a gente falou ali atrás, né, sobre escolha, né, escolher, tem aquela fala, né, do Cristo, muitos serão chamados e poucos os escolhidos, né? Isso parece uma coisa meio elitista, né? Alguns só serão escolhidos, será que serei eu? E na verdade, o que ele está dizendo não é que ele, ou que qualquer mestre, ou que qualquer força vai escolher você, Fernanda Cunha, ou eu, Fernanda Zanini. O ser escolhido é estar disponível, é o se oferecer, é o se colocar a serviço, é a gente mesmo que escolhe. Então, a gente ouve muito, né, pessoas dizendo, fulano é muito espiritual, né? Aquele não é espiritual. Todo mundo é espiritual, porque é impossível não ser espiritual, porque a gente também tem uma dimensão espiritual. A diferença é quem escolhe tocar essa dimensão ou não. E quem não escolhe também não tem problema nenhum, um dia vai tocar, porque é um caminho inevitável. Muito importante. Né? Então, esse é o convite, né? O quanto eu me esforço conscientemente a participar de todas as minhas dimensões. E isso que você está falando, né, Fê, me vem muito essa coisa, assim, porque às vezes a gente trabalha tanto a sombra, até de uma forma de se apegar a ela, sabe? E só para complementar o que você falou e continuar o raciocínio dessa coisa do nosso medo da luz, né? A luz mostra tudo, né? A noite da lua cheia, ela mostra tudo. Então, se você está mais na natureza, você percebe como a natureza reage a tudo isso, sabe? Como que elas ficam, os animais... Eu estou morando aqui mais na floresta, né? Eu ouço animais nas noites de lua cheia que eu não ouço em nenhuma outra lua. É algo, assim, espetacular. E não é à toa que também é a lua que, né, os ancestrais saíam para caçar, a lua, a virada de lua que muitas mulheres têm, entram em trabalho de parto, enfim, né? Eu sempre brinco que mesmo você não precisa acreditar na energia ou na astrologia para que ela afete a sua vida. Você não precisa acreditar na lua de Vesak para ela influenciar a sua vida, sabe? E aí eu queria que você falasse um pouco isso, assim, essas influências, né, que parecem para algumas pessoas tão ocultas e tão, meu Deus, mas como que eu me conecto? Que tem muito a ver com o que você acabou de falar, é impossível não ser espiritual. Que a gente tem essa dimensão, sabe? Então é impossível você não estar sendo influenciado por essas forças, mesmo que você não veja elas, né? Eu vou usar uma metáfora, né? Muitos dos meus alunos vão ouvir isso repetido aí, mas eu costumo dizer que Deus, ele é um pintor. Então, imagina um pintor que escolhe pintar um quadro. E nesse quadro vai ter de tudo. Ele vai desenhar uma paisagem ali. Então vai ter montanha, vai ter mar, vai ter céu, vai ter nuvem, vai ter areia, vai ter um barquinho, vai ter um casal de namorados, né? Vai ter uma estrela brilhando ali, infinitas possibilidades dentro desse quadro. Então, eu pergunto, eu pego este quadro e vejo ali o barquinho que esse pintor pintou. Esse barquinho é o pintor? Né? Muitas pessoas vão dizer não, outros vão dizer sim. Né? Mas ele é só o pintor? Então, ele é o pintor e ele não é o pintor. Aí está o mistério da vida, está o paradoxo de viver.
né? A primeira lei hermética, ela diz que o todo é mente e que tudo nasce da mente do todo. É exatamente este pintor. Né? Então, o barco, ele já não é mais o pintor, porque ele tem uma aparência individual. Ele se separou daquele negativo, né? A foto que sai do negativo. Ele se separou daquele lugar do mistério e ele veio à materialização. Mas nele, ele contém a criação, que é o próprio pintor, está dentro dele. Então, é impossível a gente se separar desse lugar espiritual, desse lugar divino. Né? Mesmo que eu seja ateu, como é que eu vou explicar o mistério da vida? Não tem como explicar. Eu posso explicar como biologicamente a vida acontece. Mas como é que eu vou explicar o porquê existe vida? Como é que eu vou explicar o porquê eu nasci no Brasil, por exemplo? Alguns vão dizer karma, né? Foi o que você fez em vidas passadas, tá? Mas como é que eu explico o karma? Da onde é que isso vem? Então, se a gente for indo nos porquês, a gente vai chegar naquele lugar sem resposta. A gente sabe dizer os comos, mas não os porquês. Então, independe se eu sou ateu, se eu tenho a religião X ou Y, eu faço parte da mente do pintor. E esse pintor, ele só cria alguma coisa nova por necessidade. Não porque é bonitinho, porque ele botou o mar lá e só aquela água não servia. Ele percebeu que dentro da paisagem que ele criou, ele precisava de uma montanha em algum lugar para segurar aquela água, porque senão só existiria água. Então, quando a gente entende isso, a gente entende também que tudo que existe é necessário. Então, as nossas dores são necessárias, o político que a gente odeia é necessário, né? As desigualdades ainda nesse momento, se existem, é porque é necessário, porque senão não existiriam. E é esse momento de consciência que vem para a gente tentar mudar isso, criar uma outra forma para que isso não seja mais necessário. Né? Então, a segunda lei hermética diz que o que está em cima é como o que está embaixo. É a mesma coisa que a gente lê na Bíblia, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então é exatamente isso, a gente nasceu dessa mente divina. Então eu sou algo separado, mas ao mesmo tempo eu sou ele. Por isso, não tem escolha. Né? No sentido de ser espiritual ou não ser espiritual, de ser emocional ou não, ou mental ou não, nós somos feitos de dimensões. A escolha está no participar conscientemente disso ou não. Né? E é aí que a astrologia vai influenciar, né? Ela sempre influencia, né? Uma célula de um corpo cósmico. É óbvio que esse corpo cósmico vai influenciar em mim, né? Então, como é que, né, se eu fizer essa analogia de que eu sou célula de um corpo maior, eu pego um planeta, eu posso dizer que ele é um órgão desse corpo. Então, se a gente vier, né, o que está em cima é igual embaixo, vamos olhar para o nosso corpo físico. Se eu disser, por exemplo, que Saturno seria a mesma coisa que eu dizer que o meu célula do meu dedinho do pé. Então, um órgão maior, se ele não está bem, nenhuma célula do corpo vai estar bem. E ao mesmo tempo, se cada célula estiver em equilíbrio individualmente, o corpo inteiro vai estar protegido. Então, essa é a nossa escolha, sermos células em equilíbrio, porque a outra, e a gente vai transformando órgãos em órgãos saudáveis. Aí as camadas sociais, né, acontecendo de uma maneira mais justa, porque senão o corpo inteiro está em desequilíbrio. Vocês estão me ouvindo bem na imagem? Tá todo mundo, eu tô lendo as coisas que as pessoas arrasam, que abordagem mais perfeita. Eu fico aqui só quietinha, porque eu amo escutar essa mulher, eu amo. Então eu quero aproveitar ao máximo. Tem algumas pessoas só falando que elas querem saber um pouco de você, como te encontrar. Gente, a Fê vai falar isso mais pro final, né? Só pra a gente falar que isso vai acontecer. E eu não, como eu falei, né? Eu já queria te chamar já rápido, sem muitas delongas, porque a Fê tem muito conteúdo, gente. É assim mesmo.
Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir deixando aí. E enquanto isso, a gente vai seguindo o barco aqui, né, Fê? Voltou, Fê? Tá me ouvindo? Vamos chamar a Fê de novo, gente. A gente não vai desistir, porque a Fê é demais. Essa minha irmã de alma. Essa mulher cura. Mulher medicina. E... Voltou. E eu ia te dizer, vai me parando, porque eu disparo que nem uma metralhadora, então me parem, por favor. Nossa, a gente não pode parar, Fê, porque tudo que você está falando toca a alma e toca o corpo e toca a mente, né? Porque isso que é interessante. Às vezes a gente separa muito o espiritual do material e é exatamente sobre isso que você está falando. E é tão interessante te ouvir falar porque você toca todos os nossos corpos. O físico, o emocional, o mental também, para a gente entender a nível racional que isso também é importante a gente entender a nível racional, né? Às vezes, nas tradições espirituais, a gente demoniza muito a mente. Mas imagina o que a gente a gente conseguiu conquistar muitas coisas muito bacanas por causa da nossa mente, né? Então é aquilo, para mim, é aquilo que você falou no início, sempre escolha como você vai usar essa ferramenta, né? É importante isso que você está dizendo, né? Primeira coisa é que a lua de Vessar tem outra especialidade, que além de ser esse alinhamento Sol, Lua, Terra em Touro e Escorpião, essa lua ela está alinhada com a constelação das Pleiades, que é um aglomerado de estrelas, né, da constelação que abrem consciência. Vamos dizer que ali tem um aglomerado. Essas portas de consciência abrem para nós. Por isso essa lua é tão forte, tão especial. É o momento maior do ano, realmente. E dentro, né, desse aglomerado tem uma estrela chamada Alcione. É dela que a gente se aproxima. Alcione é o que a gente pode chamar de sol central do coração das Pleiades. Então, para nós, né, é gostoso estar aqui no meio de yogis, né, que tem algumas coisas que a gente pode falar porque vocês conhecem. A gente canta muito o mantra Gayatri no yoga, né? E o Gayatri, que quando a gente canta o Gayatri, a gente está pedindo para que sejam iluminados os nossos três mundos, né? O mundo mental e o mundo além, né? E o mundo espiritual. E a gente pede isso. Gayatri, ele fala do sol que está por trás do sol, que é exatamente a Alcione. Então, é como se o coração físico, né? O sol que a gente vê é o coração físico deste planeta. E esse sol central, ele seria o amor guardado dentro do coração físico, né? Que é esse contato. Então, também, né, conta-se, né? Alguns acreditam em metáfora, e cada um de nós vai sentir. Travou. Tá travado para vocês aí, gente? Vamos chamar a Fê de novo, que a gente não vai desistir. Travou. Tá conectando. Voltou. Oi, Ai, não, a gente não tá te vendo, Fê. mas Agora aqui da... Oi, estão me ouvindo? a gente, sim. A gente parou, caiu quando você estava falando do sol, dentro do sol, que é o amor, que significa Alcione, é isso?
a gente tem o nosso sol físico, que é o nosso coração, que pulsa. A gente tem essa energia do amor que esse coração carrega. Nesse momento, é o planeta Terra entrando em contato com este amor. Travou. Tá travado, Fê. Gente, alguém está falando que se desativar os comentários, a gente consegue um pouco melhor. Então, eu vou pedir, eu não sei se eu que tenho que destravar alguma coisa aqui ou se é vocês pararem de comentar. Vamos experimentar, então? Vocês param de comentar e a gente vê? É uma pena. Eu amo ver os comentários, mas vamos ver. Vamos ver se isso funciona. Ah, dá para eu desativar? Como que eu faço isso? Tu desativa os comentários, Fê. Você tem que desativar. Como que eu faço para desativar, gente? Eu sou novata aqui. Eu já faço lives no Instagram há algum tempo, mas eu só sei usar o básico. Eu já chamei a Fê, vamos ver se ela tá voltando. E aí eu. Bom, aqui eu mexo na tela, 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos estão aonde? Aperta os 3 pontinhos. Bom, eu acho que enquanto eu estou esperando ela chegar, não dá, né? Tem que esperar ela chegar primeiro para depois apertar os. Ou abre uma outra live para termos mais tempo também. 3 pontinhos aqui, comment. Ah, ok. Fiz isso. Vamos ver, Fezanini. Request. Que estranho. Mas eu não consigo. Não está conseguindo conectar, mas vamos ver se ela consegue agora entrar. Tá ruim a internet. Tô cruzando os dedos aqui. Cruzem os dedos aí, gente. Oi. Voltou. Bom, eu não estava conseguindo mandar a solicitação depois que você tirou os comentários. Ah, tá. Travada.
Então, a gente estava falando, né, dessa questão do sol físico e do amor que vive dentro deste físico. Então, se conta também que na Nagasaki, os adeptos e discípulos do mundo, eles se encontram num lugar nos Himalaia. E ali no meio, né, da Cordilheira do Himalaia, num lugar que tem uma forma de útero, todos os discípulos do mundo vão para ali. É como um festival mesmo, noites antes da lua cheia, né? Essas pessoas, elas montam suas tendas coloridas nesse lugar. E no momento da lua cheia, toda a fraternidade universal de luz, né, senta junta em meditação. E no meio desse vale tem uma mesa, né, de pedra e ali um vaso imenso de cristal com água, onde as energias de Buda e Cristo vão depositar a sua força. Então se conta que num dado momento a imagem de Buda aparece lançando uma bênção a Cristo. Buda traz a energia do discernimento, Cristo a recebe, isso vai para aquela água que vai ser distribuída para o mundo. A gente pode usar isso de forma literal ou metafórica, mas isso tem a ver com o que você estava dizendo sobre a importância do mental. Porque a iluminação que Buda traz é essa iluminação da mente. Nós temos duas mentes. A gente tem uma mente inferior ligada aos 5 sentidos e a gente tem uma mente superior, que é essa que se conecta direto com a mente do pintor. E Buda vem trazer exatamente a possibilidade desta iluminação, da nossa entrada nesta mente superior. Só que quando ele traz essa possibilidade, ele manda essa energia para Cristo, porque entrar em contato com essa mente sem amor não serve de nada. Por isso que é um alinhamento. A gente precisa alinhar o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. Aí a gente tem uma completude. Aí a quarta dimensão, ela simplesmente acontece. Porque a quarta dimensão, ela é esse mistério, né? Quando eu alinho físico, emocional e mental, inferior, superior, né? Automaticamente aquilo que está oculto se revela. No próprio fato de estar oculto. Então, muitas vezes a gente está falando, mas o que quer ser dito é aquilo que não é verbalizado. Isso é Deus. Né? E quando eu digo Deus, não o velho barbudo que está ali sentado, né? Nos dizendo o que é certo, o que é errado. Mas é essa inteligência de onde nós brotamos e onde nós nos movemos. O tempo todo a gente se move dentro. Então não tem importância se a gente acredita nisso ou não. O que importa é que a gente está dentro dessa. Então eu posso fazer o bem através de meditação, como eu posso não acreditar em nada disso e estar ali disponível a quem precisa de mim em todos os momentos da minha vida. Né? Então são muitas formas da gente se aproximar dessa energia. Eu vi antes de você tirar as perguntas aí que muita gente estava trazendo o que fazer hoje. Né? Então, escolha a meditação que você está acostumado a fazer. Né? A gente pode ir por este lugar de sentar, silenciar, ouvir uma música, cantar um mantra. O Gayatri, ele é uma excelente sugestão para hoje. Mas, especialmente, é tentar fazer esse alinhamento em si. Alinhar pensamento, palavra e ação. Então, hoje é um dia para pensar bem, falar bem e agir bem. Né? Então procura não ficar vendo tanta notícia hoje, né? Procura entrar em contato com coisas muito simples, né? Mas que te tragam momentos de alegria, momentos de leveza, momentos despretensiosos, sabe? Vou pintar uma mandala, para quê? Para ficar bonita? Não, só porque me dá alegria passar os giz de cera no papel, aquilo é gostoso, né? Eu vou dançar. Eu pegar um vídeo da Fernanda Cunha e vou dançar para fazer igual ela? Não, porque eu gosto de dançar, eu posso fazer tudo para mim torto, né? Que nunca é torto, né? Mas ainda que eu ache isso tudo bem, porque eu só quero o movimento da dança no meu corpo. Então, trazer despretensão, né? Fazer qualquer tipo de oração ou de movimento que te faça sentir conectado, às vezes não é uma oração, às vezes é regar sua planta. Às vezes é falar com a mãe que está lá na casa distante porque a gente está em quarentena e ouvir a voz da mãe vai fazer com que a gente se sinta pertencente, conectado. Né? Então, qual é o seu espaço sagrado? Separar um espaço sagrado para entrar. Né? E para cada um vai ser de um jeito.
Mas o principal é a distribuição. Porque o Sim. planeta está recebendo uma distribuição de energia de lugares muito mais amplos. E esse planeta ele está distribuindo para a gente. Então, como é que cada um de nós pode distribuir isso para o mundo? Né? Qual é o seu maior talento? Né? Essa é a pergunta. Como é que a gente compartilha esse talento? Né? Então, a dica é essa. Isso é tão importante, Fê, que você está falando, porque ainda mais na noite de hoje, né? Às vezes as pessoas ficam muito querendo fazer tudo hoje. Porque hoje é uma noite importante, porque eu tenho que fazer, sim, né? Como a gente falou antes, tudo amplifica, né? E a gente, quanto mais a gente aproveitar as energias desses dias, melhor. Mas eu queria te perguntar, até a nível de curiosidade, quanto tempo essa energia fica? Né? Quanto tempo a gente sente a energia da lua de Vesak e quanto tempo ela ainda está ali? Uma semana, na verdade, hoje é o auge, né? Então, 3 dias atrás, né? A gente já estava em preparação. Hoje é essa força plena nos próximos 3 dias. Mas essa, entre aspas, lenda, né? Dessa aparição de Buda e Jesus, diz que eles ficam 8 minutos. Só 8 minutos. É no momento que a lua chega, né, ao seu ápice. Né? 8 minutos que derramam energia para o planeta por um ano, né? Até a próxima lua de Vesak. E a iluminação é exatamente isso, né? A gente chega às nossas pequenas iluminações em um milésimo de segundos. Né? Quantas vezes, né, uma fala de alguém, um olhar, né? Uma nota musical faz a gente ter uma epifania, parece que naquele momento a gente lembrou que é Deus. Né? E daqui a pouco a gente está no nosso normal de novo, né? Então vamos usar esse dia de hoje, né, como esse portal de epifania, né, onde a gente lembra. E essa palavra é muito importante, lembrar, né? Qual que é a diferença de nós para um mestre ascensionado? Né? Todos nós nascemos da mente do pintor. Eu, o assassino, o estuprador, você e o mestre, Jesus e Buda, né, e extraterrestres, tudo isso nasceu dessa mente do pintor. Então é aí que é aquela outra frase clichê, né? Somos um, porque somos mesmo, né? Enquanto houver sofrimento no mundo, né, enquanto houver alguém passando fome, eu estou atingida e você está atingida, ainda que a gente escolha não ter consciência disso. Então, a minha diferença para um mestre ascensionado é só o fato de lembrar. Eles lembram que eles são Deus. A gente, né, está no lugar de sofrimento. Né? Então, o nosso esforço é esse, né, por lembrar. Nossa, aqui te escutando, eu já lembrei várias vezes. Que, meu Deus, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui também, né? Poxa, que nutrição está sendo. Gratidão por trazer o seu conhecimento de uma forma tão amorosa. Eu vi ali nos comentários enquanto você falava, estava lendo alguns, e uma das pessoas falou: Nossa, ela fala como Cristo. Uau! Nossa, me arrepiou inteiro. Arrepiei também. E eu compactuo disso, né? Que essa pessoa falou. Talvez também por todos os seus estudos de Maria Madalena, enfim. A gente está com pouco tempo, a gente só tem 10 minutinhos até o Instagram nos derrubar, mas eu queria que você falasse um pouco de você, do seu trabalho. Algumas pessoas estavam perguntando aonde elas te encontram, né? E a Fê faz um mapa maravilhoso, que não é só um mapa, né? E, enfim, o seu Instagram é @Fezanini. Fezanini. E tem também o @História do Céu, que é onde eu coloco os escritos astrológicos, que é o mesmo nome da coluna que eu tenho na revista Bons Fluidos, mensalmente, né? Que é a História do Céu, onde eu junto história, né, do planeta com o que estava acontecendo no céu no momento, trazendo para o presente como a gente pode aprender, né, do passado que aconteceu na mesma configuração astrológica. Então, Fezanini no Instagram e História do Céu. E para saber sobre mapa, sobre Maria Madalena, o curso está chegando aí de Maria Madalena agora. Por conta desse momento de Covid, eu sei que muita gente quer fazer e está um momento realmente, né, puxado para todo mundo. Então, dei algumas bolsas integrais e trouxe essa possibilidade, né, de baixar para que vocês possam estar junto. E
se vocês quiserem saber mais sobre mapa, né, o meu site, www.fernandazanini.com.br. Se por E eu só acaso queria... vocês... Pode falar, desculpa. Uhum. Não, Não, pode segue ir. aí, porque eu queria pegar um gancho do que você falou antes, né? Ah, tá. Se vocês por acaso não acharem a Fê, podem me mandar direct, podem deixar comentário que eu vou fazer de tudo para vocês não perderem o contato com ela, porque ela é maravilhosa. Obrigada. E eu só queria dizer uma coisa, né? Quando você disse, né, que uma pessoa falou, ela fala que nem Cristo, me emocionou muito ouvir isso, num lugar do amor que eu sinto por ele, né? Por ele, por Madalena. Então, talvez esse amor ele tenha se expressado aqui. Mas a gente tem outros amores, né? O amor que eu sinto por você, Fernanda Cunha, o amor que eu sinto pelo Quiroga, que é um mestre para mim, né? Pelo Edson, que foi meu mestre, por aquela amiga que me dá conselhos e me faz ver coisas que eu não vejo. Então, a gente estava falando lá atrás da sombra e da luz, às vezes a gente se reconhece no outro através da sombra. Mas a gente também se reconhece através da luz e a gente se auto-sabota não percebendo isso. Se eu admiro você, né? Se eu admiro o Quiroga, se eu admiro o Jean-Yves Leloup, é porque eu me reconheço nessas pessoas, porque algo de mim tem ali. Né? Então, essa pessoa que escreveu isso, né, que eu falo como Cristo, é porque ela conhece essa energia crística dentro dela. Então, é muito importante esse trabalho que você está fazendo né, de chamar as pessoas, de chamar para conversar, porque a gente vai escolher o live que a gente vai entrar, e a gente vai entrar naquele live que nos auto-revela. Eu tenho 3, 4 pessoas que eu não perco uma live dessas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas me fazem lembrar de quem eu sou. Né? Então, muito obrigada por me fazer veículo, né, do seu espaço, e te agradeço por esse trabalho que você tem feito, né, e despertado tantas mulheres, né, para lembrarem, né, de amarem o amor. Nossa, e eu a você, Fê, a você de tudo que você significa no mundo, do trabalho maravilhoso que você faz, da mulher que você é, e de tanta cura que eu pude enxergar e de tanta luz que eu pude reconhecer em mim através de você, né? Enfim, como eu falei, são poucos adjetivos para eu conseguir te qualificar, né? Aí fica no mistério. Mas um amor gigante por você, muita, muita gratidão, gratidão para todo mundo que esteve aqui com a gente nesse almoço nutridor. E o que eu saio daqui com o coração expandido, Fê, nessa lua de Vesak, né? Muito mais consciente e muito mais lembrando do amor, lembrando quem eu sou. Eu espero que todo mundo também, porque para mim foi isso que você veio trazer hoje. Muita gratidão. Eu que agradeço, né? E finalizo dizendo: vamos amar o bem por amor ao bem, não por troca nenhuma, só porque, né, a gente é servidor do bem. Assim a transformação vai acontecer. Rô, Fê. Muita gratidão. A live vai ficar gravada por 24 horas aqui no Insta. Obrigada, gente, por tudo. Muito bom estar com vocês. Te amo, muita saudade, Fê. Te amo muito. Tchau. Tchau.